Olha, primeiro, eu creio que os governos de esquerda eles têm que estabelecer um critério sobre as eleições que ocorrem fora dos seus respectivos países. Qual é o critério? Na medida em que nenhum desses governos pode se reivindicar como tribunal eleitoral do país alheio. A regra me parece bastante simples. Um governo pode reconhecer uma eleição, o resultado de uma eleição, quando não há qualquer tipo de contestação ao seu resultado, ou depois que as instituições de um determinado país investigaram denúncias sobre a rigidez, sobre a existência ou não de fraudes num determinado processo eleitoral. Uma vez que a institucionalidade jurídica de um terceiro, de um outro país estabeleceu quem é o vencedor das eleições, o assunto é resolvido. Tá? O assunto está resolvido. O assunto está decidido. Então, eu acho que esse é o procedimento. Há exceções? Há exceções. Tá? Evidente que quando você tem situações de ditaduras abertas, quando você tem situações onde desde o princípio é evidente a manipulação do resultado eleitoral, a fraude, a proibição da participação de candidatos de oposição, aí você tem uma outra situação. Mas, digamos, dentro de uma certa normalidade, de governos que estão, de países que estão funcionando dentro de uma certa normalidade institucional, penso que essa é a regra. Portanto, quando a Corte Suprema da Venezuela se pronunciou determinando que a vitória no pleito de 28 de julho, no pleito presidencial, tinha sido de Nicolás Maduro, o assunto está resolvido, como diziam os latinos antigamente, não é? Roma locuta, causa finita. Ou seja, depois que Roma fala, acabou o assunto. Não é? Então, esse é um critério. O que me espanta no comportamento do governo brasileiro é que sequer esperou que os recursos apresentados, ou que poderão ser apresentados pela oposição, sequer esperou que esses recursos fossem julgados pelas cortes equatorianas, pelas instâncias judiciais do Equador. Se apressou em praticamente, levou apenas 24 horas ou até menos para reconhecer a vitória de Noboa, quando os elementos fraudulentos dessas eleições, desde a decretação em determinadas regiões do país de estado de sítio, até outros elementos, são escandalosamente evidentes sobre fraude. Razão tiveram os governos do México e da Colômbia, que adotaram uma postura cautelosa. Petro adotou uma postura coerente com a atitude que adotou em relação ao caso venezuelano. Cláudia Sheinbaum também adotou uma postura coerente. Ela esperou a justiça venezuelana se pronunciar e, a partir dali, reconheceu a vitória de Nicolás Maduro e estava aguardando esses recursos serem julgados, os recursos nas eleições equatorianas serem julgados pela institucionalidade equatoriana. No caso do México, na relação do México com o Equador, a gente tem um ingrediente a mais, que foi o fato da embaixada mexicana no Equador ter sido recentemente invadida e, portanto, houve uma ruptura de relações entre o México e o Equador que deve ser levado em conta. O governo brasileiro precisa explicar qual é o critério que ele vai adotar. É o critério que adotou na Venezuela, um critério no qual não apenas colocou sob suspeição a eleição Venezuela, como sequer aceitou a decisão da Corte Suprema. Esse é o critério que o governo brasileiro vai adotar? Ou é o critério que adotou no Equador, no qual sequer aguardou os recursos serem julgados? Há uma enorme incoerência do governo brasileiro. E eu creio, Vanessa, dizendo com muita sinceridade, que ambos e incoerentes critérios adotados pelo governo brasileiro, ambos e incoerentes critérios estão errados. No caso da Venezuela, uma vez que a Corte Suprema da Venezuela se pronunciou, acabou o jogo. No caso do Equador, tinha que esperar a justiça equatoriana investigar as denúncias de fraude, para aí então se pronunciar. O governo brasileiro errou na Venezuela, o governo brasileiro errou no Equador, na minha opinião. Não é?
E é um erro grave, porque isso afeta a credibilidade do Brasil e do presidente Lula para liderar a América Latina nesse momento em que o nosso continente está sob uma dura ofensiva do governo Donald Trump. Por que cargas d'água que o presidente Lula falou grosso com a Venezuela, liderada por um presidente de esquerda, Nicolás Maduro, e falou fino com um filofascista como Daniel Noboa? Qual é a sua hipótese? Olha, é puramente hipótese, né? Eu não tenho informação sobre isso. Mas eu acho que são duas ou três razões que mobilizam o presidente Lula. Primeiro, que ele quer um diploma a ser entregue pela União Europeia e sabe-se lá por quais outros aliados, um diploma de que ele é o democrata número 1 do mundo, de que ele não tem nenhuma relação com governos que façam eleições duvidosas e, ao mesmo tempo, ele não questiona nenhuma eleição que já foi acatada pelos grandes jogadores do mundo ocidental, ou seja, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Brasil quer evitar briga com a União Europeia, em primeiríssimo lugar, até por conta da situação com o Donald Trump. Então, o Brasil ele é, em muitos temas, caudatário da União Europeia. Como a União Europeia imediatamente acatou a vitória de Noboa, lá foi o Brasil fazer a mesma coisa. Né? Então, esse é um motivo. O Brasil quer paz com supostos aliados no Ocidente, especialmente depois que Donald Trump foi eleito presidente. Já era assim antes, no ano passado, e se agravou com a eleição de Donald Trump. O Brasil quer proximidade com a União Europeia. É uma escolha estratégica da política externa brasileira, uma escolha de gosto e eficácia duvidosos. Mas essa é a escolha. O segundo motivo é interno, é olhando para as pesquisas eleitorais. Ou seja, os analistas de pesquisas que rondam o presidente da República, e com alguns deles eu converso, chegaram à seguinte conclusão: para o presidente da República derrotar a extrema-direita em 2026, ele precisa unir as forças democráticas contra o bolsonarismo. Para unir as forças democráticas contra o bolsonarismo, ele precisa se afastar de aliados que provocam ruídos. Venezuela, Cuba, Nicarágua. Não é? Ele precisa agir em conformidade com os liberais em relação a esse assunto. Então, tem que ser contra a Venezuela, não pode ficar questionando a eleição do Equador, não tem que ser muito vocal em relação a Cuba, tem que chutar a Nicarágua para longe. É a lógica da política interna, ou seja, para manter a frente ampla, o Brasil tem que mudar suas companhias, o governo Lula tem que mudar suas companhias. E se alinhar direito. E há um terceiro critério que eu não vou ocultar aqui, não. Cresce no interior da esquerda brasileira, incluindo no Partido dos Trabalhadores, cresce uma corrente social liberal, uma corrente cuja análise é que o mundo se divide entre democracia e autoritarismo. O curioso é que essa chave de leitura deveria condenar Daniel Noboa, mas não condena. Por que não condena Daniel Noboa? Porque ele é abraçado pelas democracias liberais da Europa e é abraçado pelos Estados Unidos. Então, aquela chave que foi inventada pelo imperialismo norte-americano, o confronto entre o mundo livre e o totalitarismo, uma chave de leitura que vem da Guerra Fria, da luta contra a União Soviética, desde os anos 60 tem essa chave de leitura. Essa chave de leitura se prorroga até os dias atuais e essa chave de leitura é abraçada por setores de esquerda. O grande conflito é democracia e autoritarismo. Então, você teria uma esquerda democrática, que é quem aceita a democracia liberal, e uma esquerda autoritária. Essa esquerda autoritária, embora tenha origem muito semelhante à do PT, ela é antagônica a essa corrente social liberal. Ela considera que a aliança é entre os democratas, que a contraposição não é esquerda e direita, que a contraposição não é imperialismo e anti-imperialismo. A contradição é democratas e autoritários. E isso induz
parte da esquerda brasileira e o próprio governo, há uma política com essas características. Fala grosso com Nicolás Maduro e fala fininho, fininho com Daniel Noboa. Tem até um meme circulando pelas redes hoje, quem me mandou foi meu amigo Inácio Ramonet, sobre o comportamento do Lula nos dois casos, né? Que é uma boa síntese do comportamento efetivo que o governo brasileiro tem. Eu acho que esse episódio do reconhecimento da vitória de Noboa, em comparação com a eleição de Nicolás Maduro em julho passado, esse episódio é um dos mais tristes, para não dizer vergonhosos, da diplomacia, da política externa brasileira nos últimos tempos.